Agora, outra organização que é muito importante é a Unesco. Vamos dar uma olhada na Unesco. É uma suborganização das Nações Unidas. E Julian Huxley é o antigo diretor da Unesco. Ele foi escolhido humanista do ano. Ele é um filósofo ateu, membro do Bureau Colonial Comunista, da Sociedade Britânica Fabiana e um signatário do Segundo Manifesto Humanista. Na minha opinião, essa não é uma boa recomendação. E tem mais. Archibald MacLeish, membro da Caveira e Ossos, escreveu a Constituição da Unesco. Então ele deve também ser membro dos Illuminati, como nós vimos naquela palestra sobre o segredo por trás das organizações secretas. Portanto, foram maçons que ajudaram a criar a organização. Sendo homem internacional, MacLeish é um fervoroso defensor da União Mundial. E aqui está outro. Niebuhr. Ele é o cofundador da Unesco e ele assinou o CIECUS. Agora, o que significa isso? Apareceu em 1969 e eles imprimiram isso na revista New York Times. O que é CIECUS? Vejam o que dizem os seus fundadores. É a posição do CIECUS que o controle de natalidade deveria ser disponível a todos, inclusive aos menores, que devem desfrutar dos mesmos direitos de acesso livre e independente ao controle de natalidade que as demais pessoas. É a posição dos CIECUS que o uso de materiais sexuais explícitos, às vezes chamados de pornografia, pode servir a uma variedade de necessidades importantes na vida de inúmeros indivíduos. Que povo legal esse das Nações Unidas! E é por isso que, nas nossas escolas primárias agora, faz parte obrigatória do currículo que nós tenhamos detalhes sexuais explícitos, explicados, todos em nome de se prevenirem doenças sexualmente transmissíveis. E ali também incluem os atos mais estranhos e libidinosos. De fato, nossas universidades estão oferecendo o título de doutor honorário àqueles que são mais pervertidos neste assunto. Sim, é verdade. E Huxley, que foi o primeiro diretor, disse, em seu programa educacional, a Unesco pode enfatizar a necessidade última de uma unidade política mundial e familiarizar todos os povos com as implicações da transferência de sua soberania plena, etc, etc. Vejam que são todos pássaros de uma mesma pena. E a própria Unesco explica, se a Unesco é atacada em termos de que ela está ajudando a preparar as pessoas do mundo para um governo mundial, é um erro nós precipitarmos negações e declarações apologéticas. Sejamos francos, o trabalho da Unesco é ajudar a criar e promover os elementos da cidadania mundial. Diante desta acusação, nós devemos admitir de todas as formas e em todos os momentos. É isso que a própria Unesco diz. Então, eles não negam nada. Sob a orientação de Huxley, eles prepararam um guia para professores. Agora, eu gostaria que os pais prestassem atenção. Por favor, todos os que têm crianças, anotem isso. O que é esse livro Guia das Nações Unidas para os Professores? Este livro diz que é quando se destruírem o amor à pátria e o patriotismo, é que será dado o primeiro passo na educação da criança para a cidadania mundial. Vamos olhar outras coisas que este livro-guia tem. No volume 5, na página de abertura, está escrito: na sala de aula com crianças com menos de 13 anos de idade. Quando a criança entra na escola, a sua mente já foi profundamente marcada e marcada de forma prejudicial pelas influências anteriores, geralmente acontecidas no lar. Isso é interessante. Então, isso precisa ser mudado. Então, quem é que está colocando esses pensamentos prejudiciais nas mentes das crianças? Os pais. E isso precisa ser mudado. Então, o objetivo da Unesco é mudar a estrutura mental de seus filhos. Fazer com que eles se voltem contra os valores que os pais ensinaram e colocaram em suas mentes. Isso não é desrespeitar o quinto mandamento? Sim ou não? Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias. Na página 8, o livro fala aos professores: o jardim da infância tem um papel significante a desempenhar na educação das crianças. Não somente ele pode corrigir muitos dos erros aprendidos no lar, mas também pode preparar a criança para que ela se torne membro, com a idade de 7 anos,
de um grupo de sua própria idade e adquira hábitos para se tornar membro da sociedade mundial. Ahá, até no jardim da infância. Então, agora os governos do mundo estão dizendo: você deve enviar os seus filhos para a escola numa idade mais tenra. Vocês sabiam disso? Os governos estão todos começando a dizer isso. E a Inglaterra agora passou uma lei. Quando? Este ano. Neste mesmo ano. E adivinha agora o que a lei da Inglaterra diz que deve ser a idade para as crianças irem para a escola? Aos 3 anos. Sim, aos 3 anos de idade. Você tem que enviá-los para a pré-escola. Isso parece bom e as mães gostam muito, porque elas não têm que tomar conta dos filhos. Mas quem está controlando a forma de pensar dessas crianças? Quem está por trás disso? Os ocultistas. E na página 58, o livro Guia para Professores diz: como nós já apontamos, é frequentemente a família que infecta a criança com o nacionalismo extremo. Portanto, usem os meios descritos anteriormente para combater as atitudes da família. Mas o nacionalismo não é o seu último alvo. Qual é de fato o seu verdadeiro alvo? A religião. A religião. E no volume 5, página 11, está escrito: em nossa opinião, a história e a geografia deveriam ser ensinados nesta idade como história e geografia universais. O estudo de história levanta problemas de valor e seria melhor que nós os adiássemos até que o aluno seja livre dos preconceitos nacionalistas, que, no presente, impregnam o ensino da história. Então, toda a forma de pensar da criança deve ser mudada no programa de ensino. E este é o objetivo da Unesco. Não é um objetivo nobre. Eu não acho que seja, porque a autoridade da religião, dos pais, especialmente da religião cristã, é solapada. Agora, outra organização entra em cena. Esta é chamada de Organização Findhorn. E eles promovem a saúde ecológica e a prosperidade ecológica. Você já ouviu falar de ecologia hoje em dia? Sim. Agora, de novo, nós temos que buscar as pistas. Nós temos que sempre fazer um trabalho de detetive. Por causa da conexão de São Francisco, isso é, Francisco Xavier, com a natureza, o Papa João Paulo II o escolheu como o santo padroeiro da ecologia. Agora, São Francisco de Assis vem lado a lado com Inácio de Loyola, o jesuíta, só para vocês saberem. E é no dia de São Francisco que milhares de pessoas vão até a Catedral de São João o Divino. É uma catedral onde se abençoam os animais. Também o ocultista Robert Miller, que é o antigo secretário-geral associado das Nações Unidas, nos informa que São Francisco foi declarado santo padroeiro das Nações Unidas. O Papa faz, as Nações Unidas imitam. Quem está realmente em controle? Roma. E aí está ele. Se você quiser orar para ele, você pode. Se você não quiser orar para ele, você pode ignorar. O secretário-geral das Nações Unidas, U Thant, formou a organização Cidadãos Planetários com a atividade da nova era, encabeçada por Donald Keyes. Agora nós estamos fazendo as ligações. Aqui está o manda-chuva das Nações Unidas com Donald Keyes. Cidadãos Planetários é agora uma ONG dentro das Nações Unidas, especialmente dedicada a preparar os povos para a vinda de uma nova cultura, dedicada especialmente à preparação dos povos para o advento da nova cultura. Vamos continuar falando de Donald Keyes. Aí está ele junto com U Thant. Donald Keyes tem estado ativamente envolvido com a comunidade Findhorn. Pegaram uma ligação. As Nações Unidas, o secretário-geral U Thant, Donald Keyes, a Findhorn, e escreve regularmente para a sua revista Uma Terra. E Donald Keyes escreveu: os grupos da nova era estão focando e entrando em um novo estágio, um estágio relacionado ao mundo. Eles estão maduros o suficiente para começar a ajudar a carregar o peso do fardo da humanidade. A disseminação de valores da nova era é como se fosse um fermento unificador na massa humana e pode ser um ingrediente crítico para a emergência com sucesso dos anos 80. Agora vamos tentar entender melhor a Findhorn. O seu logotipo é a chama de Lúcifer. Eles usam símbolos ocultistas, eles usam uma flor de lótus, e eles falam sobre sermos divinamente ordinários
e divinamente humano. O que nós estamos falando aqui? Que nós somos Deus. Deus falou a mim. Agora, quem é esse Deus que fala a eles? Bem, vamos perguntar ao seu porta-voz. Este é David Spangler. Aí está um de seus livros. Pai, Místico e Místico Pai. E aí está o que essa educação vai fazer com seus filhos. Vocês sabiam disso? David Spangler, porta-voz da comunidade Findhorn, no norte da Escócia. Aqui é uma foto dele mais recente. Vamos ver o que ele diz. Ele escreve no livro Reflexões de Cristo: a verdadeira luz de Lúcifer não pode ser vista na tristeza, nas trevas, na rejeição. A verdadeira luz deste grande ser só pode ser reconhecida quando os nossos próprios olhos podem ver com a luz do Cristo, a luz do sol interior. Lúcifer opera dentro de cada um de nós a fim de nos curar. E à medida que nós nos movemos para uma nova era, que é a era da integridade humana, eles adoram esta palavra, integridade. Cada um de nós, de alguma forma, chega ao ponto que eu chamo de iniciação luciférica, uma porta particular pela qual o indivíduo deve passar se ele vai chegar plenamente à presença de sua luz e de sua integridade. Lúcifer vem para nos dar o presente final da integridade. Então, quem de fato essas pessoas estão adorando? Eles estão adorando a Lúcifer diretamente. Lúcifer prepara o homem de todas as formas para uma experiência na qual eles vão se tornar o próprio Cristo. Nós nos tornamos Cristo e o Cristo prepara o homem para a experiência de se tornar Deus. Mas a luz que revela para nós a presença do Cristo, a luz que revela para nós o caminho até Cristo, vem de Lúcifer. Ele é o doador de luz. Ele é sabiamente chamado de estrela da manhã, porque ele é a luz que anuncia para o homem o alvorecer de uma consciência maior. É ele que está dizendo. São suas palavras. E ele escreve: nós podemos pegar todas as escrituras e todos os ensinamentos e todos os tabletes e todas as leis e todos os marshmallows e podemos fazer uma alegre fogueira, um churrasco de marshmallow, porque é isso que eles valem. Ok, eu não acho que eles gostam muito da Bíblia ou da lei de Deus. Esses são os promotores, os divulgadores das Nações Unidas. E eles falam de uma nova ordem econômica. Nós não vamos entrar em todos os detalhes. Eles dizem: nós afirmamos que a economia de todas as nações é um tecido sem ruptura. Vejam que eles querem tudo junto. Eles querem uma nova ordem econômica internacional. Esse é o comentário da boa vontade mundial. Nós, os membros das Nações Unidas, solenemente proclamamos a nossa determinação unida de trabalhar urgentemente para o estabelecimento de uma nova ordem econômica internacional. Todo mundo vai ser controlado em um único nível por essa gente. Uma completa mudança na ordem econômica e financeira é imperativa, disse Benjamin Creme, porta-voz do Maitreya. Assim, a Assembleia Geral das Nações Unidas diz: uma nova ordem econômica internacional. E então vocês percebem todas essas coisas estranhas que estão acontecendo. Buckminster Fuller diz, em essência: não me deem nenhuma outra tarefa, simplesmente deixem que eu seja o cabeça do órgão que controla a alimentação mundial. E eu terei todo o mundo aos meus pés amanhã. Eles vão usar o alimento para criar uma tensão suficiente para fazer com que todos aceitem. E Benjamin Creme também escreveu: os industriais, os economistas, os administradores de grande experiência e realização, que com a hierarquia, e ele está falando de um monte de demônios, que com a hierarquia têm desenvolvido planos e manuais que solucionarão os problemas de redistribuição do mundo quando houver vontade política suficiente para implementá-los. Isso significa quando eles começarem a roubar daqueles que têm para dar aos que não têm. E o próprio Maitreya, este Cristo da nova era, diz: as Nações Unidas são a principal esperança do mundo. Em seus interrelacionamentos, nós podemos ver um exemplo de democracia, o símbolo para essa expressão da vontade de Deus que os homens chamam de boa vontade. Com o advento do Cristo, essa boa vontade fará com que todos os homens e todas as nações desenvolvam relacionamentos corretos e criem as circunstâncias necessárias
para a expressão dessa síntese, que será o principal aspecto da civilização vindoura. Nesta empresa vasta, as Nações Unidas desempenharão um papel principal. Lembram de Apocalipse 17? Os 10 chifres que vocês viram são 10 reis que ainda não receberam reino, mas por uma hora eles receberão autoridade como reis, juntamente com a besta. Eles têm um propósito, e eles darão o seu poder e autoridade à besta. Eles farão guerra contra o Cordeiro. 10 regiões, de acordo com Gary K. O Clube de Roma dividiu o mundo em 10 regiões e escreveu a nova Constituição. E nós temos esta nova civilização. E uma conferência aconteceu no Fairmont Hotel, no auditório maçônico em São Francisco. E um documento da conferência diz: nós estamos experimentando o nascimento da primeira civilização global, uma iniciativa global, oportuna, histórica, em 1995. E foi aí. E eles estavam prontos para isso. A CIA, a OTAN, o MI5, o CFR, todos eles têm símbolos ocultistas. Pena que não tenhamos tempo para entrar em detalhes. A Comissão Trilateral era o 666. O 666 está no Tesouro Americano, SSS, que era a 6ª letra original do alfabeto grego, o F é a 6ª letra do nosso alfabeto, tudo isso dá 666. Agora, e essas religiões mundiais? E esse é o X da questão, se nós quisermos nos concentrar nesta questão hoje à noite. Isto será o centro do que vai acontecer. Não seria inevitável que as Nações Unidas, mais cedo ou mais tarde, adquirissem uma dimensão espiritual? É isso que diz Robert Miller, o chefão por trás da educação mundial, da mídia mundial, da Universidade da Paz, todas essas coisas. Robert Miller escreve: há uma ilustração famosa que mostra Cristo batendo a porta do alto edifício das Nações Unidas, querendo entrar nele. Eu sempre visualizo na minha mente uma figura mais precisa, aquela de que as Nações Unidas representam o corpo de Cristo. Isso é interessante. Cristo não disse que o meu reino não é deste mundo? Então, este é outro reino. E este Cristo definitivamente não é Jesus Cristo. E ele então diz, o Papa João Paulo II disse que nós somos cortadores de pedra e artesãos de uma catedral que talvez nós nunca vejamos em sua beleza final. Ahá, esta é uma linguagem maçônica que o Papa João Paulo II está usando. E a tapeçaria dessa obra envolve a condição total da humanidade deste planeta. E tudo isso faz parte de uma das páginas mais prodigiosas da evolução. Vai requerer o desligamento e a objetividade dos historiadores futuros, a fim de que eles avaliem plenamente o que aconteceu no último terço do nosso século e que compreendam a verdadeira significância das Nações Unidas. Nenhuma força humana será capaz de destruir as Nações Unidas. Muito interessante, pois as Nações Unidas não são um mero prédio ou uma mera ideia. Não é uma criação feita por homens. Aí está Robert Miller falando, o antigo secretário-geral das Nações Unidas. Se não foi feito por homens, então quem fez? Quem a fez se não foi o homem que a fez? Bem, eles nos falam sobre o seu líder em palavras explícitas. Quem é ele? Lúcifer. As Nações Unidas são uma visão de luz do Supremo Absoluto, linguagem maçônica, que está vagarosa, constante e infalivelmente iluminando a ignorância, a noite da nossa vida humana. O sucesso divino e o progresso supremo das Nações Unidas, eles estão prestes a se tornar realidade. Na hora da sua escolha, o Supremo Absoluto vai fazer tocar o seu sino de vitória aqui na Terra, através do coração amoroso e servidor das Nações Unidas. Uau, isso é uma bomba! Ele vai fazer soar o seu sino de vitória? Obrigado, Robert Miller. O que mais você tem a dizer nesta questão? Decida abrir-se ao potencial da raça humana, à infinitude de seu eu interno, e você se tornará o universo. Finalmente você será o verdadeiro e divino eu. Isso, de fato, coloca todos os ingredientes no bolo. Eu estou cada vez mais atraído a alguns
dos ensinamentos mais simples e, no entanto, mais importantes do Cristo e de todos os grandes profetas e visionários. Eu estou cada vez mais convencido de que o que eles previram é o início daquilo que vai se tornar realidade neste planeta e de que a humanidade vai transcender, vai se metamorfosear naquilo que aqueles grandes sonhadores, visionários e profetas imaginaram. Nós estamos mudando, nós vamos sofrer uma mudança. As principais religiões do mundo, no final, todas vão querer a mesma coisa. Será? Embora tenham nascido em lugares diferentes e em circunstâncias diferentes neste planeta. O que o mundo precisa hoje é uma convergência das religiões diferentes em busca e na definição das leis cósmicas ou divinas que devem regular o nosso comportamento neste planeta. Um ecumenismo espiritual de escala mundial, expresso em novas formas de cooperação religiosa, nas instituições. Isso seria o mais perto que nós vamos chegar do Cristo ressuscitado. Muito obrigado, muito interessante. A paz será impossível, Robert Miller fala, sem que domemos o fundamentalismo através de uma religião unida, que professe fidelidade somente a uma espiritualidade global e à saúde deste planeta. Então, o fundamentalismo tem que ser domado. Vamos começar com o islamismo. E onde vocês acham que eles vão terminar? Certamente no cristianismo. A nova religião mundial deve se basear nas verdades que têm sobrevivido ao teste dos séculos. Elas estão constantemente tomando forma no pensamento humano, e por elas as Nações Unidas lutam. O meu grande sonho pessoal, escreve Robert Miller, é conseguir uma aliança eficaz entre todas as principais religiões e as Nações Unidas. Que fascinante! Não pode haver uma dissociação entre a Igreja Universal e a loja sagrada dos verdadeiros maçons e os círculos internos das sociedades esotéricas. É isso que Alice Bailey e Robert Miller dizem que é a sua filosofia. Então aí está, maçonaria, luciferianismo, este é o reino na Terra. Em junho de 1995, uma conferência de cúpula, Interfé, foi realizada em São Francisco, com o propósito de unificar as religiões do mundo em uma organização global. A Organização das Religiões Unificadas é chamada de ORU e é para ser uma organização internacional interreligiosa cujo modelo é as Nações Unidas e afiliada às Nações Unidas. De acordo com sua literatura, W.B. Broward declara que a ORU acabou de lançar o seu manifesto escrito em junho de 1997. E por volta de junho de 2000, a organização estará plenamente estabelecida e operando globalmente a partir de junho de 2005. Quão longe nós estamos disso tudo? Está bem ali, virando a esquina. E essas coisas me deixam animados. Ela vai cooperar intimamente com as Nações Unidas e suas organizações a fim de complementar a política e a diplomacia das Nações Unidas. Na Conferência Interfé, o bispo anglicano William S. Swing fez o desafio para uma nova civilização global. Ele disse: nós estamos no limiar de uma nova era mundial que pode ser definida por uma polarização crescente que alimenta uma espiral de escalada de conflito e violência, ou pela crescente cooperação global que apela à raça humana para que trabalhe os seus limites nacionais, étnicos e religiosos a fim de servir a um bem maior para o globo. Vocês percebem para onde caminhamos? Robert Miller, e isso é muito interessante, da Dispatch Magazine, diz: não se preocupe se todas as religiões se liguem à Organização das Religiões Unidas. Muitas nações não se filiaram às Nações Unidas no início, mas depois elas se arrependeram e fizeram esforços para se filiar. A mesma coisa aconteceu com a comunidade europeia e será o caso com as religiões mundiais, porque quem quer que fique de fora, cedo ou tarde vai se arrepender. Uau! Agora, isso é fascinante. Para onde caminhamos? Mais cedo ou mais tarde vão se arrepender. Este homem aqui é Joseph Reed. Ele é o subsecretário-geral das Nações Unidas atualmente. E ele está falando numa grande convenção dos Adventistas do Sétimo Dia.
E ele vai lhes dizer exatamente quem vai estar no controle. Vamos ouvi-lo. Eu faço este apelo porque as Nações Unidas são também a sua organização, a nossa organização mundial, a sua Organização das Nações Unidas. Delegados, por favor, lembrem-se, as Nações Unidas são a única máquina que nós temos para a cooperação coletiva entre todas as nações. É a única instituição de escala mundial para promover o desenvolvimento. As Nações Unidas são o único mecanismo universal para proteger os direitos humanos. As Nações Unidas são a única moldura que compartilhamos para fortalecer a legislação internacional. Delegados, as Nações Unidas não representam o luxo da vida internacional. A obra das Nações Unidas é de vital importância para a melhoria da vida em nosso planeta. Isso é fascinante. As Nações Unidas são a sua organização. É o único corpo para isso, para aquilo. Agora, esse não foi o discurso que ele escreveu. Ele o leu para o secretário-geral das Nações Unidas. Agora nós temos um problema. Eu não quero fazer parte de uma organização conectada com Lúcifer. Esta é a minha opinião pessoal. As tradições místicas das principais denominações facilmente interagem com as tradições das religiões pagãs do mundo. Práticas de meditação, técnicas de visualização, exercício de respiração estão sendo agora usados para nos conectar com o reino espiritual. Ao fazer isso, esses líderes religiosos, como o Papa e o Dalai Lama, estão todos no mesmo plano. Carta de Discernimento, 1996. Uma religião para todos. O objetivo de uma religião mundial é a boa vontade mundial. Lembrem-se que todas essas são organizações filiadas às Nações Unidas, fundada por gente do mais alto escalão. As igrejas e as religiões mundiais deveriam indicar a unidade em todas as facetas da verdade que promoverão uma plataforma universal, uma plataforma à qual todos os homens, em todos os lugares, poderão pertencer. Essa plataforma deveria incluir a verdade de que todos os homens são divinos. Obrigado! Será que você pode fazer isso? Sim ou não? Eu espero que não. A verdade de que a evolução governa o crescimento do ser humano. Eu não creio nisso tampouco. Todo indivíduo é um Deus, todos os homens são divinos, e a evolução existe. O fato da imortalidade e da persistência eterna, a reencarnação, isso tudo vem da divindade essencial de todo homem. Vejam que a Bíblia claramente nos ensina que não existe isso de encarnação, pois compete a todo homem morrer. Mas eu estou fazendo essas citações diretamente dos seus escritos. A preparação de homens e mulheres de boa vontade é necessária a fim de introduzir novos valores, novos parâmetros, novas atitudes, para preparar a vinda de um mestre mundial, as exigências de uma nova ordem mundial e uma reorganização da estrutura social. Eu mesmo não quero ter nenhuma parte com isso. Eu não quero nada disso. E Alice A. Bailey escreve: as mesmas velhas fórmulas, as mesmas velhas teologias e as mesmas velhas interpretações são agora consideradas adequadas para satisfazer as necessidades e curiosidade moderna do homem. Mas elas não são. A igreja hoje é a tumba de Cristo e a pedra da teologia foi retirada da porta do sepulcro. Uau! Jesus e sua teologia? Adeus, adeus.